Saudade. Tirei uma folga aqui no templo, não do Senhor, mas do templo, para poder descansar um pouco. Mas estamos retornando, oferecendo o nosso pouco que temos, mas com muito amor no coração, no intuito, no objetivo de continuar servindo o nosso grande Eu Sou. Um forte abraço a todos vocês que estão aqui e a você que nos assiste. Sinta-se abraçados. Amo a todos, como sempre falo. Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Abacuque, capítulo 3, versículos 17, 18. Abacuque 3, 17, 18. Glória a Deus, amém? Finalzinho do Velho Testamento, onde diz ali o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Pai amado, esta é a tua palavra. Aqui estou, Pai, eis-me aqui. Fala e faça o que está no seu coração, porque queremos, como o irmão disse aqui, o irmão Daniel, queremos ser ministrados com a verdade que o Senhor tem para nós nesta noite. Nos colocamos, Pai, à sua disposição. Queremos abrir os nossos ouvidos espirituais e os nossos olhos espirituais para que possamos alcançar esta tua palavra ministrada por ti e expressada pelas minhas palavras. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amado e amado, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. E eu acredito que você já está até cansado de tanto ouvir palavras nesse sentido. Mas vejo que o momento é propício para trazermos à tona os tempos difíceis em que estamos vivendo, porque entendo que de uma forma ou de outra, todos nós temos sido atingidos por este tempo tão difícil. E eu tenho observado no trabalho, na minha vida diária, que é em meio aos tempos difíceis que nós revelamos quem realmente nós somos. E vejo aqui Abacuque, que também está vivendo num tempo de crise social, num tempo de crise econômica e de grandes incertezas morais e espirituais, vendo os babilônios, uma nação cruel, massacrando o povo de Deus. Neste contexto desesperador, Abacuque se mostra incomodado e inconformado, mas nem por isso Abacuque perde a esperança. E eu aprendo muito com Abacuque, porque diante de tempos difíceis, nós também devemos expressar, nós devemos revelar quais são as atitudes que vão demonstrar a esperança no nosso coração. Foi o que Abacuque fez. Ele não se distanciou de Deus no momento tão desesperador, em momento tão conflituante da sua vida e do seu povo. Muito pelo contrário, Abacuque se aproxima ainda mais de Deus. Aprendo também com ele que em tempos difíceis nós devemos reconhecer a soberania do nosso Deus e devemos declarar a nossa total dependência dele. E assim como Abacuque,
Nós, como eu iniciei falando, estamos vivendo num cenário de total incerteza, momentos difíceis e de muita aflição. E como proceder? Como ter a esperança que Abacuque teve em meio a tanta aflição? Abacuque revelou a sua atitude de esperança. Se não, vejamos, Abacuque, ele teve confiança no Senhor. Aqui no 17 ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Aqui nós encontramos um povo totalmente devastado. Como eu disse, os babilônios estavam devastando o povo de Deus. A agricultura, tudo havia sido destruído. Não havia mais gado, não havia mais gado alimentando nos apriscos, nos currais, nos pastos, porque tudo havia sido destruído. As lavouras se transformou num deserto, a própria cidade se transformou num deserto. Os campos, como eu disse, não produziam mais o suficiente para os animais alimentar. Afinal, enfim, havia uma escassez. Porém, Abacuque, mesmo assim, apresenta uma declaração de confiança em Deus. Tem escassez? Tem, mas eu vou continuar confiando no meu Deus. E no verso 17, Abacuque vem descrevendo essa cena, como eu li para vocês: perdas, crises, situação devastadora, mas mesmo assim ele diz: todavia. Em algumas versões fala: mesmo assim, mesmo havendo crise, mesmo havendo escassez, mesmo havendo perdas, mesmo assim. E esta palavra, esta expressão, mesmo assim, quebra a expectativa da tragédia que o profeta vem experimentando, que o profeta vem descrevendo, e coloca em primeiro plano a sua total confiança em Deus. E esta passagem bíblica, ela nos ensina que mesmo em tempos difíceis, a nossa confiança precisa continuar em Deus, no Deus Todo-Poderoso, num Deus que nos abandona, num Deus que está presente, ainda que, mesmo assim, todavia, Ele continua presente em nossa vida. E se você abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis 22, de 1 a 18, nós vamos encontrar ali Abraão, um dos maiores exemplos de confiança e fé que, no meu entender, a Bíblia nos relata. Ali você conhece a passagem, é quando Deus pede a Abraão o seu único filho Isaque, pede a Abraão que o sacrifique para adorá-lo. E eu entendo aqui que mesmo parece que Deus estava indo longe demais, fazendo esse pedido a Abraão. Eu entendo aqui que Deus não queria o Isaque, Deus queria o coração de Abraão. E eu vejo isso muito claro, porque o Senhor, no meu entender, queria prová-lo, queria provar Abraão, para depois aprová-lo. E Abraão sabe disso. Abraão confia tanto em Deus, que quando Abraão vai com seus moços e seus animais para sacrificar Isaque, que foi o pedido que Deus o fez, quando chega em um determinado lugar, Abraão diz para os seus moços: fiquem aqui, porque eu e Isaque iremos a um determinado lugar e depois tornaremos a vós. Isso está escrito
no capítulo 22, no versículo 5, ele tem certeza de que vai voltar com Isaque, porque ele diz: tornaremos a vós. Como Deus ia fazer, não sabia Abraão. Ele só tinha confiança num Deus Todo-Poderoso. Isso estava no coração de Abraão. Por isso eu entendo que ele disse: tornaremos a vós. E neste tempo difícil, através das nossas atitudes, nós estamos revelando quem de fato nós somos. E eu quero te perguntar: como tem sido o seu comportamento? Tem sido como o comportamento de Abacuque? Tem sido como o comportamento de Abraão? Não tem discutido o que Deus tem demonstrado, o que Deus tem permitido, o que está acontecendo, mas tem verdadeiramente depositado a sua confiança nele. Deus, eu tenho certeza disso, quer encontrar em nosso coração um sentimento de total confiança nele, uma confiança que seja maior do que o nosso medo, uma confiança que seja maior do que a nossa incerteza, uma confiança que seja maior do que as nossas perdas. Abacuque, ele revela a atitude de esperança, primeiro porque tem confiança e porque ele expressa alegria. Esse é o mais difícil para mim. Confiar no Senhor é mais fácil do que alegrar em meio a esses tempos difíceis. E veja aqui o que diz a palavra do Senhor no 18: todavia eu me alegro no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Esta expressão me parece que sai de dentro do coração de Abacuque, porque olhando lá fora, olhando ao redor, não tem razão para Abacuque se alegrar, mas Abacuque, ele se alegra no Senhor, apesar de sentir dor, apesar de perceber os tempos difíceis, apesar dos tempos difíceis ter atingido, ele experimenta uma alegria contagiante, produzida pela presença de Deus. E eu quero dizer para você nesta noite, que o Deus Emanuel, o Deus que esteve presente com Abacuque, é o mesmo Deus que se faz presente aqui no nosso meio, presente aí na sua casa, presente aí no seu trabalho, presente aí no seu carro, presente aí onde você está. O Deus Emanuel continua o mesmo, Ele está conosco. E a palavra de Deus em Neemias 8:10 diz o seguinte: porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Deus recomenda que mesmo sofrendo, que mesmo com dor, mesmo em meio a tantas incertezas, nós devemos nos alegrar nele, para que possamos obter forças para vencermos os momentos difíceis da nossa caminhada. Quantos aqui necessitam de forças hoje? A igreja que está presente, alguém está precisando de força aqui? Aleluia! Então, alegre-se no Senhor. Amém? Glória a Deus. E Abacuque revela uma atitude de esperança, porque ele confia, porque ele se alegra no Senhor e porque ele reconhece a soberania de Deus. Vamos lá no 19, diz o seguinte: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. A confiança e a alegria demonstrada por Abacuque são os reflexos da certeza absoluta da vitória que Deus o daria e daria ao seu povo. Eu fico a imaginar essa questão da crise em que estamos passando, e nós começamos 2021 há poucos dias,
E a crise maior deste ano, pelo menos é a que eu ouço falar, é a que eu tenho percebido, tem sido esta pandemia e outras tantas tragédias que têm nos atingido, que têm nos assolado, que têm feito com que o nosso coração fique triste. Mas eu quero dizer para você que, no meu entender, a maior crise é a espiritual. Esta é ainda mais dramática, porque quando começamos a olhar para o tamanho do problema, quando começamos a olhar para a perda que temos, quando começamos a olhar para a crise, para a situação em que estamos vivendo, nós podemos correr o risco de deixar de confiar na soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. Soberania absoluta. Porque olhamos demais para os problemas, para as situações, e nós, enquanto humanos, não tem jeito. Olhamos mesmo, mas temos que ficar atentos, para que essa nossa atenção demasiada para as perdas, para os problemas, não tome a nossa atenção do Senhor. E quando esta crise espiritual nos atinge, quando ela torna-se mais forte do que a nossa confiança, do que a nossa alegria no Senhor, nós nos tornamos incapazes de crer nesta soberania absoluta. E quando isso acontece, passamos a agir como se tudo tivesse perdido, como se tudo tivesse acabado. Então, nós invalidamos a nossa vitória em Cristo, porque nós nos ficamos com pensamentos de incertezas. Nós concedemos ao inimigo o poder, a possibilidade de colocar empecilho para que Deus venha atuar em nossas vidas. Não é que o inimigo seja maior do que Deus, é que nós, ao darmos atenção, ao ficarmos com incertezas, com insegurança, nós impedimos o agir de Deus, e o inimigo aproveita disso e vai então mostrar ainda mais incerteza, mais insegurança, mais medo. Mostrar ainda mais a importância das nossas perdas, e nós acabamos colocando os nossos olhos nessas situações, impedindo o agir de Deus em nossa vida. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos meses de 2021. As minhas expectativas são grandes. Eu sei que Deus está no controle de tudo. Por isso devemos abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, colocarmos os nossos olhos no sobrenatural de Deus, para que Deus venha atuar em nós. Precisamos gerar no nosso coração a convicção de que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Amém, aleluia. Deus vai suprir, irmãos. Ontem, meu shampoo acabou. Eu estou lavando o cabelo todos os dias, porque tenho estado em meio a muitas pessoas no meu trabalho. E eu pedi ao meu marido para ir comprar o shampoo, mas ele não comprou. Teve uma situação lá que ele acabou deixando para hoje. E hoje eu não tinha shampoo. E eu estava lá no meu trabalho e, de repente, chegou uma corretora para me levar um presente de Natal. Ali continha o shampoo, o creme de pentear, o condicionador, tudo. Uma bolsinha muito bonita com um cartão de Feliz Natal que ela ainda não tinha me visto.
Deus vai suprir a minha necessidade e a sua necessidade. Deus tem todo o poder em suas mãos. Deus é soberano. Nós temos que desenvolver esta nossa confiança. Nós devemos nos alegrar nele. Nós devemos continuar crendo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Por isso eu vou tirar os olhos das circunstâncias, vou tirar os olhos das dificuldades, das incertezas, dos medos, das inseguranças, e eu vou fitar os meus olhos no Deus soberano, no Deus protetor, no Deus provedor, no Deus que está comigo, no Deus que está presente, no Deus que me ama. Ai, pastora, então está tudo liberado? Não, eu troco de máscara 10 vezes por dia. 10 vezes, porque eu procuro me proteger, eu procuro respeitar quem está ao meu lado, porque eu posso não me contaminar, mas eu posso transmitir o vírus e matar alguém por causa da minha imprudência. Eu troco a máscara, eu limpo as mãos, eu tento me cuidar, eu troco de roupa, eu lavo as roupas, eu não repito. Isso são cuidados, nós temos que ter. O vírus está aí, é uma realidade, mas nem por isso nós devemos deixar de caminhar, porque o Espírito de Deus nos assiste, porque o Deus Emanuel está conosco, e é esta convicção de segurança que impulsiona o cristão. Até porque, se olharmos em volta, como eu disse, veremos a dura e complicada realidade da vida, a realidade que nós enfrentamos. Mas como visualizar aquilo que Abacuque viu? É como visualizar aquilo que Abacuque viu. O que Abacuque viu? Incerteza, escassez, medo, crise, adversidade. Mas não devemos colocar os nossos olhos nesta situação sem exercitar a nossa esperança, sem exercitar a nossa confiança, sem exercitar a nossa alegria no Senhor. E em Romanos, para concluir, 8:37 e 39 diz o seguinte: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu penso que tudo que estamos vivendo, se não vigiarmos, nós podemos nos afastar de Deus. Durante o ano de 2020, eu acredito que, por não poder frequentar a igreja, por não poder frequentar as residências, muitas pessoas afastaram de Deus. Muitas pessoas deixaram de dialogar com Deus. Muitas pessoas deixaram de orar. Isto é uma realidade, isto é fato. Muitos estão afastados de Deus. Eu creio em Deus. Eu sou metodista. Eu sou da denominação tal ou da denominação tal. Mas aquele relacionamento profundo, aquele contato direto com Deus, sentir aquela presença do Espírito Santo de Deus inundando todo o seu ser. Eu tenho certeza que muitos deixaram um pouco de lado esse relacionamento. Agora eu tenho uma coisa para te dizer: nós, enquanto humanos, podemos até nos afastarmos de Deus com as nossas atitudes. Muitas vezes demonstramos que nos afastamos de Deus, mas a palavra do Senhor aqui lida nos garante que Deus nos ama tanto, Deus nos ama incondicionalmente, que mesmo nós nos afastando de Deus, o seu amor é tão grande, é tão
misericordioso, que nada e nem ninguém vai afastar o amor que Ele tem por mim, que Ele tem por você. Glória a Deus, aleluia. Deus te ama, Deus nos ama. O Espírito Santo de Deus está conosco, ainda que enfraquecemos, ainda que em momentos de incertezas, ainda que em momentos de tristezas, ainda que em momentos de perdas. Muitas vezes não damos a atenção devida e necessária ao nosso grande eu sou, mas mesmo assim Ele continua conosco, e por causa desse amor tão grande que Ele tem por nós, é que devemos agir como Abacuque. Ainda que em tempos difíceis, precisamos continuar confiando, nos alegrando e reconhecendo a sua soberania, tendo assim esperança nele. Esperança de que todos voltem a ter comunhão com Ele. Todos nós, crentes, cristãos, que ainda que um pouco afastados, estão um pouco distante dele, ou quem sabe muitos já se distanciaram dele, ou talvez muitos ainda não tiveram esta experiência com ele. A nossa esperança é que todos sejam atraídos de volta, ou quem ainda não foi, que não seja de volta, mas que seja atraído pelo Senhor. De forma que a minha esperança, que seja esta a sua esperança, é que todos sejam atraídos por este tão grande e infinito amor. Por isso é importante que desenvolvamos a nossa esperança com a expectativa, com a certeza de que Deus continua no domínio, que Deus continua no trono, que Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas. E assim como Ele atendeu a oração de Abacuque, assim como Ele deu fim naquele povo babilônico, aquele povo cruel, Ele também. Hoje não temos um povo sendo cruel conosco, mas temos um vírus, temos as consequências desta pandemia, que há muitos têm sofrido as consequências. Eu tenho certeza absoluta que o mesmo Deus de Abacuque é o nosso Deus hoje, e certamente Ele também dará um fim em tudo aquilo que tem nos incomodado, tudo aquilo que tem nos causado medo, incerteza, tudo aquilo que tem tirado ou tentado tirar a nossa esperança. Exercite a sua esperança com fé, com confiança, com alegria no Senhor, buscando nele forças, buscando nele orientação, buscando nele poder, buscando nele sabedoria, buscando nele consolo, e certamente nós também seremos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos vão cantar um hino aqui? Vão? E eu vou estar, depois desse hino, eu quero estar orando por você. Mas enquanto os irmãos cantam, eu quero te convidar a fazer uma reflexão sobre esta palavra. Como está a sua vida com o Senhor? Como está o seu relacionamento com Ele? Você tem verdadeiramente buscado ao Senhor como precisa ser buscado? Você tem tido esse contato com Ele como de fato você precisa ter? Você tem depositado a sua vida nas mãos dEle, ainda que mesmo assim você tem se alegrado nele? Faça uma reflexão da sua vida. Não minta para você mesmo. E depois eu vou estar orando por você. Amém? Glória a Deus.
Fique em oração. Para esse momento. Desliga a sua televisão, se está ligada. Desliga o seu celular. Agora é você e Deus. A música é para você sintonizar com o Pai. Nós vamos cantar esta canção, o som do violão sumiu, mas nós vamos adorar em cima desta palavra que foi ministrada. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa angústia me matar, desespero me tomar. Aleluia. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não há fruto na vide e o produto da oliveira a vida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós temos um Deus forte, nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus que nos sustenta, que nos guarda, que provê todas as coisas. Por isso nos alegramos em Ti, Pai. Por isso confiamos em Ti, Pai. Por isso reconhecemos a Sua soberania sobre todas as coisas, sobre as circunstâncias, sobre os medos, sobre as incertezas. Por isso o Senhor continua sendo o nosso Deus, o nosso Deus forte, o Deus que nos ama, o Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus que nos assiste. Nós confiamos no Teu Santo Espírito, por isso abrimos o nosso coração, abrimos o nosso entendimento, abrimos os nossos olhos e nossos ouvidos espirituais, para que possamos, Pai, reavivar esta esperança, tendo confiança em Ti, nos alegrando em Ti. Senhor, nós queremos, Pai, amanhecer, Pai, no
no dia de amanhã, Pai, com a certeza, com a convicção de que ainda que em meio a dores, de que ainda que em meio à pandemia, o Deus Todo-Poderoso está e sempre estará conosco. Nós oramos, Pai, nós entregamos as famílias em Tuas mãos, principalmente as famílias enlutadas, principalmente o seu José Poleto e a Dona Ivete e a sua família, que neste momento estão passando por um luto. Nós entregamos a nossa igreja, nós entregamos todos que nos assistem, nós entregamos os nossos familiares, nós entregamos, ó Deus, todas as crianças, todos os casais, todos os membros desta igreja, nós entregamos, Pai, este município em Tuas mãos, este estado em Tuas mãos, este país em Tuas mãos, esta nação em Tuas mãos. E como Abacuque, nós estamos incomodados, sim, porém cada vez mais próximos de Ti, porém cada vez mais ligados e entronizados em Ti, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que essa vacina não chega, ainda que haja tristeza, ainda que haja morte, ainda que haja insegurança, ainda que haja dor, nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, que fará com que andemos de forma alternativamente na Sua presença. Aleluia, amém, amém e amém. Nós queremos agradecer você que nos assistiu. Nós queremos pedir a você que esteja compartilhando esta nossa mensagem para que outras pessoas também possam ouvi-la. E nós desejamos a você uma noite abençoadíssima, um restante de final de semana abençoadíssimo, e que a cada passo que for dado pelos seus pés, o Senhor conduzirá a cada um deles. Amém? Que o amor infinito do nosso grande Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou através da sua entrega na cruz do Calvário, e que a doce presença consoladora do Espírito Santo de Deus permaneça com todos nós, hoje e para todo e sempre. Amém.